Bora lá, gente. Bom, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre especiação. Apresentei que especiação é quando uma espécie passa por um ancestral, né? Passa por um isolamento reprodutivo, diferentes processos seletivos e resulta em duas espécies diferentes, né? Bom, aqui tem um exemplo disso aqui que aconteceu. Isso aqui é real. Duas espécies separadas pelo Grand Canyon e aí deram origem aqui, ó, a dois esquilinhos bem bonitinhos, né? Aí você fala, nossa, Lídia, mas esses esquilos são iguais. Tem certeza que eles são de espécies diferentes? Para mim parece só o mesmo esquilo, só que eu inverti. Como é que eu sei se eles são de espécies diferentes ou não? Lembra? A gente vai usar aquela definição que a gente falou na aula passada. Eu vou me perguntar, eles conseguem se reproduzir entre eles e gerar descendentes férteis? Sim, conseguem? Então são da mesma espécie, isso não foi um evento de especiação. Não conseguem se reproduzir entre si gerando descendentes férteis. Então quer dizer que eles são de espécies diferentes. Tá? A gente vai usar para isso sempre o nosso conceito de espécie. Existem alguns conceitos de espécie. Esse que eu estou optando por mostrar para vocês é o conceito do Mayr, que é um cara, um biólogo bem importante, né? Do século XX, e ele apresentou esse determinado conceito de espécie. Espécies são grupos de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais, estando reprodutivamente isoladas de indivíduos de outras espécies. Então, em condição natural, não adianta botar em um laboratório, tudo bem? Claro que esse conceito ele tem limitações, porque ele só funciona para espécies que se reproduzem sexuadamente. Para bactérias, esse conceito de espécie não funciona muito bem, porque elas se reproduzem de forma assexuada. Então, por conta dessas limitações, existem outros conceitos de espécie por aí, tem pelo menos uns 5. E esse que eu estou apresentando para vocês nem é o conceito mais utilizado no meio acadêmico, mas é o mais apresentado no meio escolar. Tá? Então, a gente vai usar esse conceito escolar aqui com vocês, tudo bem? E a pergunta que eu espero que vocês tenham na cabeça de vocês é, mas por que essa é a definição de espécie? Por que os descendentes têm que ser férteis? Tá, vai lá, eu até entendo que eles têm que se reproduzir entre si, isso mostra uma certa compatibilidade, mas por que serem férteis? E para explicar isso, eu vou fazer um exemplo meio maluquinho com vocês, mas é um exemplo que eu gosto muito, é o exemplo do quintal, tá bom? Então, atenção! Isto é um exemplo, tá? Isto é uma analogia para fazer vocês entenderem. Suponha que eu sou uma pessoa muito louca, talvez eu seja mesmo, e eu tenho 3 quintais e eu quero fazer um experimento nesse quintal. Então, nesses 3 quintais gigantes, são quintais do tamanho de uma fazenda, eu coloquei a seguinte situação. No quintal 1, coloquei um monte de jabutis e gatos, bem? No quintal 2, eu coloquei um monte de labradores e poodles, tá? E no quintal 3, eu coloquei um monte de leões e tigres, bem? É isso, deixei esses caras aí nesse quintal por anos. O meu experimento vai durar 100 anos. Suponha, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito longeva, comecei esse experimento com 15 anos e eu vou viver muito tempo, tá? Ou eu passei adiante para os meus filhos cuidarem disso. Bom, o que aconteceu? Depois de alguns anos, pouco tempo depois, depois de 5 anos, eu voltei nesse quintal. E esses animais estavam sendo alimentados. Como é que eu vou ter depois de 5 anos, esse pouco tempo depois? No quintal 1, onde eu tinha jabutis e gatos, jabutis e gatos não copulam entre eles. Então é esperado que eu continue tendo jabutis e gatos. Eu não vou ter jabugatos ou gatotis. Eu vou ter jabutis e gatos bem separados, tudo bem? Eu não misturei geneticamente jabutis e gatos, não mesmo. No quintal 2, onde eu tinha labradores e poodles, em 5 anos deu tempo deles terem copulado algumas vezes, então eu vou ter labradores, poodles e vou ter uns vira-latas, fruto da mistura de labrador com poodle. Vou ter uns labrapoodles, ou uns poodledores, não sei como é que chama isso. Então eu já vou ter uma certa mistura, tá? E no quintal 3, eu vou contar para vocês que eu vou ter tigres, vou ter leões e vou ter ligres. O que é o ligre? O ligre é um híbrido que pode surgir entre a reprodução de tigres e leões, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. É muito interessante porque o ligre, ele é muito maior que um leão e que um tigre. Ele é gigante. Ele é considerado o maior felino que existe, tá? Então, como tigres e leões conseguem copular entre eles, eu vou conseguir ter nesse quintal os ligres. Lídia, o ligre é que nem um vira-lata do quintal 2? Não, tem uma diferença entre eles. O vira-lata ele é fértil, e vocês bem sabem disso. O vira-lata pode ter um monte de filhotes. E os ligres não. Os ligres são inférteis. E é na comparação entre o quintal 2 e o quintal 3 que a gente vai entender por que é importante os descendentes serem férteis, tá bom? Então, vamos continuar.
Isso foi pouco tempo depois. Agora eu vou considerar esse quintal muito tempo depois, 100 anos depois, com essas populações soltas nesse quintal, tudo bem? Bom, onde eu tinha jabutis e gatos, eu vou continuar tendo jabutis e gatos, porque eles não se misturam. Eu só vou ter gato, filho de gato, neto de gato, bisneto de gato, e só vou ter jabuti, filho de jabuti, bisneto de jabuti. Não vou ter um jabuti, filho de gato, ok? Eles não se misturam geneticamente. Então, no quintal 1, jabutis e gatos. No quintal 2, cara, eu só vou ter vira-lata. Por que eu só botei vira-lata? Bom, 100 anos depois, é muito difícil que eu tenha um labrador puro, que seja labrador, filho, neto, bisneto, tataraneto, tataraneto, tudo só de labrador. Como eu tive muito tempo para ter várias cópulas cruzadas, nessa hora todo mundo tem gene de poodle e todo mundo tem gene de labrador. Claro que pode ter um que tem mais carinha de poodle, ou outro que tem um pouco mais carinha de labrador, mas todo mundo vai ter uma genética bem misturada. Não vão ter mais indivíduos puramente labrador ou puramente poodle. Tudo bem? Por isso eu coloquei aqui um monte de vira-lata, tá bom? E no quintal 3? No quintal 3 eu só vou ter leões puros, tigres puros e ligres. Por que eu não vou ter só um monte de ligre, como era no quintal 2? Porque os ligres são inférteis. Então o que acontece? Se nesse momento anterior, ó, leões, tigres e ligres, ó, tá vendo aqui, ó? Esses ligres não conseguem passar adiante seus genes, eu só vou conseguir ter tigre reproduzindo com tigre, gerando novos tigres férteis, leões reproduzindo com leões, gerando novos leões férteis, e leões e tigres formando ligres, que são ruas sem saída, é caminho que não vai ter fim, não vai ter continuidade. Como os ligres não dão continuidade genética a esse processo, eu não vou considerar eles como um grupo capaz de gerar descendentes, obviamente. Então, os leões que eu tenho geram novos leões, os tigres que eu tenho geram novos tigres, e os ligres não dão futuro evolutivo para essa espécie, tá? Então, não vou ter um monte de vira-lata, não vou ter um monte de ligres, porque os ligres são inférteis. Ok. Isso me faz chegar à conclusão de que eu tenho 2 cenários diferentes. Eu tenho o quintal 1 e o quintal 3, onde eu tenho indivíduos que se mantiveram geneticamente constantes. Eu tenho uma identidade genética gato, uma identidade genética jabuti, uma identidade genética leão e uma identidade genética tigre que não se decompôs. E eu tenho o quintal 2, onde eu perdi a identidade genética. Não se sabe mais, não se tem mais identidade genética labrador ou poodle. Ela se misturou por completo. E é isso que vai fazer a gente dizer que esses caras aqui, o gato e o jabuti, o leão e o tigre, são de espécies diferentes. Eles são de espécies diferentes porque eu não tenho fluxo gênico entre as diferentes populações. Eu tenho a manutenção da identidade genética. Por mais que exista o ligre, esse ligre não vai fazer com que eu misture por completo os genes de leão com tigre. Entende? Porque o ligre não vai conseguir ter descendentes. Já nesse segundo caso, no quintal 2, eu tenho seres que são da mesma espécie. Existe fluxo gênico entre os indivíduos, eles trocam genes livremente e, portanto, não ocorre a manutenção da identidade genética. Lídia, mas como que não ocorre? Eu tenho um labrador que é filho de labrador, que é neto de labrador. Claro, porque esse labrador foi criado num criadouro de cachorro. E lá as pessoas selecionam o que eles querem, quem vai ter filho com quem. Entende? Então é claro que a gente consegue fazer essa manutenção da identidade genética artificialmente, por seleção artificial, por mão humana. Mas se eu abandonasse todos os cachorros num único quintalzão, todo mundo copula com todo mundo e as raças não existiriam mais. Tudo bem? Essa diferença entre labrador e poodle a gente chama de raça. Raça também pode ser apelidada de subespécies. Eles não são espécies diferentes, eles são só diferentes portadores de diferentes características, diferentes fenótipos de uma mesma espécie. Tudo bem, gente? Então, no caso desses caras aqui, como é que eu sei se eles são da mesma espécie ou não? Eu vou ter que ver se eles conseguem se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Se sim, eles conseguem gerar descendentes férteis, isso quer dizer que não tem isolamento reprodutivo. Existe fluxo de genes entre eles e, portanto, eles são da mesma espécie. Se eu deixar eles juntos, não vou ter mais diferença entre essas 2 populações, tudo bem? Labrador e poodle. Agora, se eles não conseguem gerar descendentes férteis, então quer dizer que há isolamento reprodutivo, não existe fluxo gênico livre entre as populações, e, portanto, eles são de espécies diferentes. Por isso que a gente considera reproduzir-se entre si e gerar descendentes férteis, para excluir as situações como das populações que geram híbridos, como a população do ligre. Tudo bem, gente? Deu para entender?
Bom, nesse slide a gente chamou aqui de isolamento reprodutivo. O que seria esse isolamento reprodutivo? Isolamento reprodutivo é o que isola duas espécies de se reproduzirem. A gente tem os que a gente chama de pré-zigóticos, que é antes de formar um zigoto, e os pós-zigóticos, que é depois de formar um zigoto. Então vamos tentar entender o que é isso. Os pré-zigóticos são, por exemplo, um isolamento reprodutivo espacial. As duas populações, elas não se encontram no mesmo espaço, então elas não conseguem se reproduzir porque elas não estão no mesmo lugar, entende? Isso é um baita isolamento reprodutivo. Ou elas podem não conseguir se reproduzir porque elas não têm comportamento compatível. Uma população quer que dê um cheiro aqui no cangote, a outra quer que dê um cheiro lá perto do rabo. Então, se elas não têm comportamentos compatíveis, elas não vão ter atração uma pela outra. Uma quer que cante, uma tem atração pelo canto, entende? Isso é um isolamento reprodutivo comportamental. Pode também ter um sazonal ou temporal, né? Uma delas entra no cio no verão e a outra entra no cio no inverno. Então, elas não vão mais conseguir se reproduzir entre si porque elas acumularam diferenças que fazem com que elas não consigam mais ter essa cópula, né? Ou um isolamento reprodutivo mecânico. Isso pode acontecer, sei lá, não tem mais encaixe mecânico. O pênis do macho não consegue mais entrar no canal vaginal da fêmea. Mecanicamente não encaixa. Ou a altura não dá, não tem compatibilidade, tá? Ou um isolamento reprodutivo gamético. O espermatozoide até consegue entrar dentro da fêmea, consegue ter encaixe mecânico, mas o espermatozoide não encontra a fêmea. Entende? Não encontra o óvulo. Então, isso é o que eu chamo de isolamento reprodutivo gamético. Então, antes de se formar um zigoto, eu posso ter várias formas de dois indivíduos não conseguirem copular. Podem não estar no mesmo espaço, ou estão no mesmo espaço, mas não se comportam de forma adequada, ou até se comportam de forma adequada, mas não na mesma época do ano, ou até se comportam no mesmo lugar de forma adequada na mesma época do ano, mas não encaixa. Ou até eles estão afim no mesmo lugar, ao mesmo tempo, na mesma época do ano, encaixa, mas os gametas não se encontram. Então, tudo isso pode isolar duas espécies reprodutivamente. E tem os isolamentos pós-zigóticos, que é inviabilidade do embrião. Eles até copulam e têm fecundação, mas o embrião morre, aborto espontâneo, ou a infertilidade do híbrido. O animal que nasce, que a gente chama de híbrido quer dizer mistura, né? O carro híbrido é aquele que mistura energia elétrica com energia de combustível, né? Esse híbrido, essa mistura de espécies, ele é infértil, tipo ligre. Então, a existência de um ligre é considerado uma evidência de isolamento reprodutivo entre tigres e leões. Tudo bem, gente? Então, qual era o meu objetivo nessa segunda aula de hoje? Falar sobre o conceito de espécie, porque que é importante para a gente ter descendentes férteis, para que eu consiga dizer que duas populações são da mesma espécie, ok? E o conceito de isolamento reprodutivo, tudo bem? Então, bora para o terceiro vídeo.